Colegas, eu quero fazer algo pouco usual e ler para vocês o meu voto, para que não restem dúvida alguma sobre o meu posicionamento. Eu tenho certeza que votações como as de hoje não são fáceis, simples ou isentas de impacto. Mas vale lembrar que até 2021, esta Câmara estava submetida a um instrumento ditatorial para penalizar ou não mandatos. Fato que sempre fui contra e, inclusive, participei ativamente da elaboração do atual Código de Ética, que tramitou por 7 anos nessa Câmara. A criação do Conselho foi tardia, entretanto, um aprimoramento democrático importantíssimo, não só porque foi submetido à construção e apreciação deste plenário, mas porque prevê possibilidades de revisões constantes, ritos, composição proporcional, exercício de ampla defesa, medidas disciplinares e toda a garantia do processo legal. Talvez, efetivamente, não seja a melhor instância para se garantir justiça. Afinal, estando submetido ao próprio Legislativo, não deixa de ser um espaço político. Um espaço político numa instituição representativa. Todos sustentados pelo voto popular. Instrumentos democráticos reestabelecidos sobre luta e sangue de um período truculento que muitos de vocês sequer reconhecem que ocorreu. Alguns de vocês apoiam o retorno, outros minimizam efeitos. A nossa história continua sendo marcada pela afronta à democracia, e os reflexos disso afetam todas as pessoas que se submetem aos seus princípios. Há de se destacar, por exemplo, o absurdo de um deputado da República homenagear um dos maiores algozes e torturador da ditadura e não ter sido punido por isso. Eu sempre achei isso uma afronta à democracia, mas vários dos senhores não. Não é sobre pensar diferente, é sobre atitudes antidemocráticas. E mesmo que fosse, a imunidade parlamentar e a liberdade de expressão seguem obrigatoriamente a lei e seus limites. Essa casa e todos nós precisamos agir constantemente com ética e decoro. Antes do mérito, quero dizer que acho extremamente perigosa a tentativa maniqueísta de tentarem interpretar este processo como uma questão gestão versus oposição. Ao longo dessa semana, me escreveram nas redes que o vereador é o único que denuncia corrupção. Isso é um desrespeito e uma mentira. A tentativa de transformar o Maicon num paladino da justiça é uma afronta a todos, especialmente ao conjunto da oposição. Afinal, fiscalizar e denunciar é um dever de todos aqui, e por isso cobramos nessa tribuna que todos os vereadores cumpram o seu papel constitucional. Quero ainda confessar que me senti desrespeitada e invadida na última semana com as tentativas sistemáticas de atores políticos dessa cidade, ex-vereadores, externos ao caso, em tentarem cercear e ponderar o meu voto. Nada incomoda mais a uma vereadora feminista que um homem lhe chegar por ligação, mensagem ou ao pé do ouvido e dizer: olha só, Carlinha, veja bem, você não está entendendo. Eu estou entendendo sim, e não me submeto a chantagens e tentativas de convencimentos oportunistas. Minhas decisões e as decisões do meu mandato só se submetem ao meu partido, e a decisão de hoje é uma orientação unânime da executiva do Partido dos Trabalhadores de Florianópolis. Não me submeto nem atuo com essa prática. Jamais poderia imaginar que seria a vítima e a primeira denunciante a provocar o Conselho de Ética. E todos aqui vão concordar que em nenhum momento interpelei nenhum de vocês a coibir os seus votos. Aliás, nunca perguntei sequer como iriam votar. Mesmo com discordância, precisei acatar com apreensão os meses que seguimos compartilhando o plenário com quem me agarrou. Tive que lidar com constrangimento e decepção dos meus mais próximos aliados,
a desfilarem sorrisos, fotos e viagens com meu agressor. Hoje, estamos diante de mais um julgamento do Conselho de Ética e não estamos diante de uma disputa de ideias e opiniões. A tarde de hoje é para refletirmos sobre o decoro dessa casa. Fomos motivados por um episódio, mas não se trata só dele. É sobre entender que não cabe ao nosso exercício parlamentar perseguições, intimidações, recados e até mesmo ameaças, por vezes veladas, por vezes nem tanto. Não cabe ao exercício parlamentar quebrar o computador de um plenário e fazer as funcionárias saírem chorando do seu local de trabalho. Não deveria caber a esta casa o silêncio ao se trazer para dentro deste plenário um sujeito condenado por violência doméstica a intimidar uma vereadora no uso da sua tribuna. Não deveria ser naturalizado por esta casa uma vereadora ser ameaçada e as demais precisarem lhe fazer escolta. Assim como não deveria ser aceito como natural que uma parlamentar tivesse seu corpo invadido e contra isso uma resposta pífia. Na minha visão, práticas como essas, além de indecorosas, representam o modus operandi do bolsonarismo. E eu me recuso a normalizá-las como muitos de vocês. Em todos esses casos existem duas coisas: a inércia frente a atitudes que afrontam a democracia na sua essência e não só na sua forma. De outro, a participação nada ocasional do vereador Maicon em todas elas. Quero deixar mais uma questão registrada nos anais dessa casa. A mesa diretora anterior vai se recordar que quando nossas atividades ainda eram remotas, reportei à presidência uma série de haters e ameaças que recebia nas redes e nos meus telefones. Essas perseguições cibernéticas foram protagonizadas por um sujeito que meses depois foi cabo eleitoral do Maicon e chegou a me abordar na rua. Pois bem, eu descobri na quinta passada que o vereador Maicon abriga no seu gabinete, desde novembro de 2023, a pessoa que me inseriu nos grupos bolsonaristas, fato a partir do qual todas as ameaças se iniciaram contra mim. Descobri, pois a própria e atual assessora me procurou por 2 vezes para me contar sobre isso. Coincidentemente ou não, após correr na imprensa a possibilidade do meu voto a partir do afastamento. Eu pergunto a vocês, qual o motivo desta atual autoconfissão e agora? Se não mais um movimento orquestrado de intimidação. Independente do resultado dessa votação, meu entendimento sobre este afastamento, além dos elementos que destaquei, é por segurança de todos os funcionários e assessorias, principalmente das mulheres dessa casa, que se sentem ameaçadas com todas essas atitudes. No meu caso específico, diante das últimas informações, trata-se de autoproteção. É um basta a uma cesta recheada de posturas que afrontam ao nosso decoro, constantemente, diariamente. Quero lembrar que, no meu caso, muitos votaram por uma penalidade pífia, porque tiveram que concordar com a decisão do Conselho de Ética para que alguma punição, finalmente, fosse aplicada. Infelizmente, ou não, a lógica hoje é a mesma. Ainda que possam compreender a cassação como desproporcional em razão do seu objeto processado, há de se levar em consideração as consequências, as ameaças e as inseguranças que esses fatos provocam. Portanto, não resta hoje outra alternativa, visto que a falta de punição seria totalmente descabida. Muito obrigado.